Graça e paz, meus queridos. Mais uma vez aqui, amém, junto com os amados aí para falarmos um pouco desse evangelho tremendo, que é o evangelho do Cristo ressuscitado. E hoje eu gostaria de atentar a este tema aqui. Deixa eu dar uma ajeitadinha aqui na câmera, que está um pouquinho torto. Eu escolhi esse tema aqui, meus amados, porque é um tema que vai responder muitas perguntas de alguns irmãos que ouviram a pregação do Evangelho e talvez estão se perguntando, e agora? O que eu faço? Né? E essa foi uma das perguntas também que chegou a mim, né? Ao primeiro passo que eu saí de um sistema religioso. Amém? Antes de começarmos aqui, meus amados, eu vou... Deixa só eu compartilhar aqui com os amados. Como é que está o áudio aí? Está bom? Está bom aí? Aqui parece que está bom, porque aqui está bem fechado aqui, né? O ambiente aqui é bem fechado. Deixa eu compartilhar aqui com os amados aqui essa live. E os irmãos que puder e quiserem, né? Esteja à vontade aí para compartilhar. Nós vamos conversar bastante, né? Os irmãos sabem que eu gosto de conversar. Eu gosto de conversar bastante, não é? Mas eu sempre busco ser breve na ministração, mas é que um assunto puxa o outro, né, irmão? E acaba que a gente acaba acrescentando algo mais, né? Mas o Evangelho do Cristo é assim mesmo, né? É uma grande alegria que nós temos de anunciar um Evangelho que traz vida, amém? Um Evangelho que ressuscita eleitos, não é verdade? Irmã Vanilda está aqui conosco, irmã Vanilda. Graça e paz, irmã Vanilda, eleita. Um abraço aí no Elias Paulo. Forte abraço a todos aí. Casal abençoado. Neilton Cardoso também está conosco. Graça e paz, meu amado. Outro guerreiro também aí que está sempre ministrando aí, trazendo palavras poderosas do Cristo ressuscitado. Lili Conejeiro, graça e paz, minha irmã. Sinta-se em casa aí nessa ministração, amém? Nós vamos aqui, o que eu vou falar aqui, meus queridos, isso aconteceu com todos nós, amém? Todos nós passamos por isso e nós temos história para contar, não é verdade? Temos história para contar. Estamos aqui também com a Josimar, com o Josimar Ivanildo, graça e paz, meu querido. Eliomar Passos, seja bem-vindo em nossa live. Ronilson Herculano, graça e paz, meu querido. Satisfação em revê-lo aqui. Telmo Souza, olha aí, o Telmo Souza aí conosco aí também. Graça e paz, meu amado. Graça e paz, meu querido. Os irmãos que puderem estar anunciando nos grupos de WhatsApp, né, que nós fazemos parte. Se os irmãos puderem, porque eu não posso compartilhar agora, porque o celular que eu tenho WhatsApp está sendo operado agora para fazer a live. Ok. Meus queridos, esse tema aqui que eu deixei para os amados. Por que sair dos templos? Amém? E quando eu coloquei esse tema no Facebook, um abençoado lá falou que eu saí do templo porque eu não me converti. Mas a pergunta é, ele disse que não houve conversão, né? Essa foi a resposta. Eu falei assim, eu saí... Por que saí dos templos? Ele colocou lá nos comentários, porque não houve conversão. Graças a Deus por isso. Graças a Deus por isso, meus queridos, que não houve conversão. Porque eu estava a poucos passos de me converter em um religioso pleno.
pleno. Porque eu já era um religioso, né? Eles dizem que não, nós não somos religiosos, somos, né? Nós sabemos que nós éramos muito religiosos mesmo, né? Religiosos a ponto de achar que só aquele grupo de pessoas ia para o céu. Sim ou não, meus amados? Né? Estou falando aqui a ex-pastores, ex-obreiros, ex-presbíteros, ex-diáconos. Sim ou não, meus amados? Nós falávamos ou não falávamos que só nossa igreja ia subir para o céu? Falávamos, porque isso, meu querido, isso é uma falácia do sistema religioso para ganhar adeptos, né? Mas nós sabemos que a igreja mesmo somos nós, não é verdade? Então, meus queridos, aqui, por que sair dos templos? Eu coloquei dos templos aqui porque eu frequentei vários templos, né? Eu não vou falar o nome aqui como falar? Eu não vou falar aqui as placas de igreja, né? Eu não vou falar aqui as denominações, porque isso não vem ao caso também, isso também não vai somar em nada, né, para nossas vidas diante do Evangelho do Cristo. Mas eu passei por várias denominações. Não foi uma, não foi duas, várias denominações. E o que eu vi é que todas são iguais. É cópia da cópia. Uma não faz A, mas faz B. A outra não faz B, mas faz C, e aí vai, né? Não tem diferença, né? A diferença, meus queridos, é aquele... Hoje nós vemos qual é a diferença. A diferença é aqueles que adoram a Deus em espírito e em verdade. E de antemão eu quero dizer algo para os irmãos aqui, amém? E aqueles que concordarem, digam amém. Não sinto falta de templos. Não sinto falta de templos. Eu me sinto completo com Cristo. Completinho, completinho, completinho. Assim como estou, né? Eu e essas quatro paredes, a minha esposa, temos aqui um chihuahua também. Nós estamos completos porque nós entendemos o que é igreja. Nós entendemos o que é filhos. Nós entendemos o que é adorar a Deus em espírito e verdade. Nós entendemos tudo isso. Volto a repetir. Não sou contra a quem se reúnem. Não é o meu caso. Amém? Não é o meu caso. Mas o que nós não aceitamos e o que nós combatemos aqui são os falsos ensinamentos que aprisionam vidas e desviam o povo do verdadeiro evangelho do Cristo. Amém? Esse é o ponto. Então, primeiro, aqui também chegou aqui nossa irmã Francisca Matias. Francisca Matias, esposa do Paulo. O Jonathan, né? Graça e paz, minha irmã. Graça e paz. É isso aí, Eliomar Passo. Estamos livres. Graças a Deus. Uau, que peso. Que fardo que saiu de cima de nós. Não é verdade, meus amados? Que fardo. Meu querido, primeiro, o que me fez? Vamos saber. Aqui o tema é: por que sair dos templos? E eu faço uma outra pergunta. E eu acrescento, né, uma pergunta, aliás. O que me fez estar lá dentro todo esse tempo? Essa é uma boa pergunta também, né, meus amados? O que me fez estar lá dentro tanto tempo? Por que eu estive lá dentro tanto tempo? Primeiro, uma que eu não ouvi evangelho lá dentro. Se lá dentro eu tivesse ouvido evangelho, eu não teria ficado lá tanto tempo. Amém? Segundo, porque existe o tempo de Deus. Terceiro, também eu quero acrescentar, meus amados, que o não entender e o entender, tudo vem de Deus. Tudo é permissão de Deus. Então, irmão Rolando, e o que você diz de tudo isso?
eu digo graças a Deus que Ele me deu a oportunidade de sair desse engano. Amém? Olha aqui, o que me fez estar lá dentro todo esse tempo? Uma das coisas, o véu doutrinário que estava erguido. O véu doutrinário que estava erguido nesses lugares pelo ensinamento da antiga aliança. Essa foi o ponto base das pessoas estarem aí agarradas, né, presas dentro desse sistema. Por quê? Porque lá eles não ensinam cartas de Paulo, lá eles não ensinam evangelho da graça, lá eles ensinam cartilha judaica. Lá eles estão costurando o véu que foi rasgado. E nós vamos entender isso. Então, uma das coisas que me deixou preso nesses lugares tanto tempo é justamente porque lá eles costuraram o véu doutrinário. O véu que foi rasgado, eles costuraram de novo e estavam trazendo ensinamentos e eu não sabia. Uma mente manipulada, como que vai saber? Então nós, meus queridos, estávamos ali recebendo um ensinamento totalmente contrário ao ensinamento que Paulo deixou. Totalmente contrário. Lá eles não pregavam o evangelho, meus queridos. Lá eles pregavam doutrina judaica. Doutrina judaica para um povo gentil. Olha só o peso. Ensinar doutrina, costumes, cerimônias judaicas a um povo gentil que nunca teve participação dessas coisas, nem na lei de Moisés, nem no tempo que a lei foi dada, os gentios nunca teve participação dessas coisas. E por que que a igreja, né? Por que que a igreja hoje traz isso? Para prender as pessoas. Porque vocês podem ver que os líderes religiosos da época, eles eram conhecidos, né, como os líderes, e eles eram bem financeiramente. Tudo isso apoiado em quê? Na lei de Moisés. Então, eles vendo que o evangelho de Cristo não promete rendimento financeiro, o que que eles fizeram? Voltaram às coisas antigas. Porque dentro dessas coisas antigas, eles podem manipular a mente das pessoas. Mais uma vez eu falo para os amados, assim como eu, há muitos que se levantam contra esse sistema enganador. E muitas pessoas, meu querido, creia, meus amados, muitas pessoas estão saindo. Hoje mesmo eu vi um testemunho de uma irmã lá de Minas Gerais. Testemunho lindo, meus amados, lindo mesmo, né? Esteve aí por 3 denominações, professora de escola dominical, sempre no questionamento, por que isso, por que aquilo. Meu querido, quem é eleito, meu querido, uma hora vai sair, não aguenta ficar lá dentro. Olha aqui, 2 de Coríntios, capítulo 3, verso 15. Olha só o que Paulo diz. Mas até o dia de hoje, e quando eu falo até o dia de hoje, meu querido, eu falo há um ano atrás. Há um ano atrás, isso acabou. Há um ano atrás, esse versículo nunca mais se repetiu na minha vida. Olha aqui, mas até o dia de hoje, quando Moisés é lido, e eles não entendem isso aqui. Mas até o dia de hoje, quando Moisés é lido, o véu está posto sobre o seu coração, ou o coração deles. Coração, mente. Ensinamentos de Moisés na mente de um eleito, na mente de um gentil. Imagina só o peso disso. Imagine só gentios que nunca tiveram lei, agora, dentro de um sistema religioso, quando a lei já foi abolida em Cristo, eles ressuscitaram um algo
para prender pessoas. Olha que tristeza, meu amado. Olha só que engano que nós entramos. Olha que vacilo, meu amado. Eita, que vacilo, hein? Você nunca teve lei. Quando eu falo você, meu amado, vamos entender, né? Que eu falo vocês gentios. Porque nós não viemos de judeus, nós viemos de gentios. Por que eu falo gentios? Porque os gentios eram todos aqueles que estavam fora do judaísmo. Todos aqueles que não eram israelitas. Todos eram gentios. Então, não era israelita, gentil. Então, meus queridos, se fosse para o dia de hoje, quem tinha a lei de Moisés? Se fosse... Vamos fazer uma reflexão aqui entre nós aqui. Vamos entender. Vamos colocar a mente de Cristo para funcionar. Mente de Cristo ativada. Se fosse nos dias de hoje, o seu pastor, o seu líder, poderia aplicar lei a você, gentil? Não, vamos entender, né? Porque nós, além de termos a mente de Cristo, nós temos uma massa cefálica que faz a gente pensar. Se fosse para os dias de hoje, Israel ainda continua lá. Não é o mesmo Israel de antes, né? Foi um Israel que a ONU, né? Uma nação que a ONU criou. Mas, vamos entrar nesse ponto não. Se fosse hoje a lei funcionando, eu e você estávamos debaixo de lei? Claro que não. Por que não, irmão Orlando? Porque nós não somos judeus. Nós somos gentios. Todos que não é ligado à nação judaica, à nação israelense, é gentil. Então, o seu pastor, o seu bispo, o seu líder, eles não têm por que aplicar ensinamento judaico na sua vida. E você não pode aceitar ensinamento judaico na sua vida. Você tem que dizer não ao seu líder. Você tem que dizer não ao seu bispo, não ao seu apóstolo. Fale para ele que ele precisa ler história, que ele precisa ler mais a Bíblia. A lei não foi dada a todos os povos. A lei nunca foi dada a todos os povos, foi dado a uma nação, Israel. Mas nós não sabíamos disso. Nós éramos ignorantes na leitura, ignorantes nas tradições. Nós éramos ignorantes nos ensinamentos da Bíblia. Mas hoje, graças a Deus, o Senhor aclarou as coisas para nós. Olha aqui, mas até o dia de hoje, isso fez um ano na minha vida. Em outubro, mais ou menos, outubro do ano passado, um ano fez que esse versículo deixou de se cumprir na minha vida. Nunca mais eu permiti que alguém viesse ler Moisés para mim. Faz mais de um ano que eu nunca permiti que alguém viesse colocar véu mosaico sobre o meu coração, sobre a minha mente. Eu não aceitei mais e não aceito. Meu amado, não aceite esses ensinamentos desses homens que não têm um pingo de respeito com a sua vida. Não podem. Eles não têm o direito de aplicar uma lei judaica que já foi abolida 2000 anos atrás na cruz do Calvário. Romanos capítulo 10, verso 4. A lei termina em Cristo. Acabou. Ou seja, a lei nunca existiu para os gentios e ela terminou. Terminou para os judeus e nunca houve para os gentios. E nem haverá. E não vamos aceitar isso. E pregamos contra essas coisas. Vera Verinha, Graça e Paz. Vanilda Lima. Falou bonito, uma hora eles vão sair desses tempos religiosos. Vão, irmã? Não fica. Irmã Vanilda, se esse abençoado, esse irmão, essa irmã, se eles receberem
Se a palavra do evangelho cair em terras boas, eles não vão suportar ouvir nenhuma pregação mais desses legalistas. Nenhuma, não fica, minha irmã. Eu tenho certeza. Minha irmã, eu não consigo ouvir 5 minutos de uma pregação desses legalistas. Não consigo. Não consigo. Não dá para engolir mais, irmã. Não dá. Repugna, sabe? Andávamos em ordenanças e preceitos judaicos, que não passavam de filosofias e teorias de homens. Teorias de homens. Mateus capítulo 15. Meu querido, esse texto aqui que eu vou ler é um pouquinho longo, mas é bom ler o texto todo, né? Pra gente dar uma entendida no texto, né? Porque ler versículo sem contexto é pretexto, né? Então vamos entender esse. Mateus capítulo 15, verso 7. Dá uma olhada nessa leitura, meu querido. Eu nunca fiz uma leitura tão apurada igual vou fazer agora. Que maravilha é a palavra do Cristo. Jorge Valente aqui chegando na área, abençoado. Jorge Valente sempre nos dando aí aqueles estudos abençoados. Graça e paz, guerreiro. Graça e paz. Mateus capítulo 15, verso 7. Veja só, meu querido. Olha como o Senhor Jesus, ele se direcionava aos religiosos da época. Olha o tratamento de Jesus. Jesus não tinha nenhum afeto, meu querido, com aqueles líderes da época. Olha como Jesus se direcionava a eles. Hipócritas. Bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo, verso 8, este povo se achega a mim com sua boca e me honra com os lábios, mas seu coração, a mente, a alma, está longe de mim. Verso 9, mas em vão me adoram, ensinando como doutrinas os mandamentos de homem. É isso que acontecia ou não é isso que acontecia, irmã? É isso que acontecia. Eles adoravam só de boca e nos faziam também adorar a Deus só de boca, nos conduzindo a esse caminho aqui de... Esse caminho aqui é um caminho de condenação. Condenação na mente. Éramos condenados diariamente na nossa mente. Vivíamos com medo de ir para esse tal inferno. Vivíamos com medo do Senhor vir arrebatar a igreja e nós ficarmos. Vivia com esse medo constante, meu amado, por falta de revelação da palavra. Por falta de ensinamento do verdadeiro mestre, que é Cristo. Ah, meu querido, mas quando o ensinamento chegou, quando a minha mente foi despertada, não dá para engolir mais. Mateus 15, verso 10 e o 11. E convocando a multidão, disse-lhes, ouve e entendei. Não é o que entra, olha só, meu amado, não é o que entra pela boca que contamina o homem, mas o que sai da boca, isso sim contamina o homem. E foi essas coisas que nos contaminaram por tantos e tantos tempos dentro desses lugares, meu querido. Um ensinamento torcido, um ensinamento diferente daquele que era para ser anunciado, que era o Evangelho do Cristo ressuscitado. Nos deram alimentos estragados, nos deram alimentos vencidos. Sabe o que é alimento vencido? É quando você vai no mercado e você olha aquele produto, né? Tem alguns mercados que quando está para vencer, eles vendem mais barato para você comprar. Mas você tem que comer rápido,
porque se não comer estraga. Meu querido, nós vivíamos assim, comendo comida vencida. Comida com a data de validade vencida. Eles estavam nos dando antigo pacto. Eles estavam querendo nos colocar em nosso dedo, trocar nossa aliança de casado com Cristo ressuscitado, querendo nos dar a aliança de Moisés. Ah, meu amado, isso aconteceu conosco. Mateus 15, capítulo 15, verso 12 ao 14. Então viram seus discípulos e disseram-lhe: sabes que os fariseus se escandalizaram ouvindo essas palavras? É lógico, meus queridos. Vocês acham que essa pregação que nós trazemos hoje, a pregação do Evangelho de Cristo, vocês acham que eles não se escandalizam com a nossa pregação? É claro que sim, meu amado, porque a nossa pregação vai de contra eles. A nossa pregação, meu querido, denuncia as suas mentiras, os seus enganos. A pregação do Cristo ressuscitado, meu querido, ela vai de contra os religiosos. Foi na época de Jesus, foi na época dos discípulos, foi na época de Paulo e está sendo hoje, de novo, os religiosos, os líderes religiosos não aceitam a pregação do Cristo ressuscitado. Porque isso abala seus cofres. Porque isso tira a roupagem de líder sacerdotal, de maestro da palavra. Isso tira a banca deles. Olha o 13. Mas ele lhes respondeu, Jesus, respondeu, dizendo: toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Será arrancada. E você sabe, uma planta que é arrancada, ela morre. Acabou. Assim, arranca, pronto, acabou. É assim que funciona. Deixai-os. Deixa eles. Deixa os líderes religiosos para lá. Vamos combater o sistema. Vamos combater o sistema doutrinário. Deixe que os líderes, se eles não quiserem se converter, é problema deles. Mas que os eleitos vão sair, um por um vai sair. E eu não sei o que eles vão fazer. No mínimo vão ter que trabalhar. No mínimo. Olha aqui o 14. Deixai-os, são cegos. Olha o que Jesus falou dos religiosos da época. Doutores da lei. Eles eram doutores da lei. Sabe o que é um doutor da lei, meu querido? Um doutor da lei, para chegar ao ápice, de doutor da lei, precisou passar por várias faculdades da época. Não era qualquer um que era doutor da lei. Eles eram entendidos nas letras de Moisés, mas não entenderam o reino. Entenderam a letra, mas não entenderam o reino. Então Jesus falou assim, são cegos, só conhece a letra, só conhece a lei, mas não conhece o Pai, não conhece o Deus da lei, não conhece o Criador, não conhece o Deus. Então Jesus falou assim, são cegos, guias de cegos. Ora, se um cego guiar outro cego, ambos cairão na cova. E era assim que nós éramos conduzidos. Cegos, por falta de entendimento, sendo guiado por outros cegos, que também não tinha entendimento nenhum. Somente firmado em filosofias, em achismos, em preceitos humanos, tudo isso. Olha aqui. Devemos entender o contexto. Se você puxar lá em cima, no Mateus capítulo 15, que nós estamos lendo,
Estamos lendo o capítulo de Mateus. Mateus 15. 15. Olha aqui, meu querido. O escritor, que essa tradução aqui, ó, que eu tenho em mãos, é desse Almeida Revista Atualizada. Olha o que diz aqui o rodapé. Jesus, a tradição e a lei. Olha aqui. Jesus, a tradição e a lei. É esse que está lá no rodapé. Não é Bíblia, né? Mas foi bem entendido, né? Ou seja, Jesus, os líderes que seguiam tradições, só tradição, segue tradições. Até hoje as igrejas seguem tradições judaicas. Isso é o erro. Esse foi o nosso erro também de aceitar tradições de outra nação, tradições judaicas. Mateus 15, 15. E respondendo Pedro disse, explica-nos essa parábola. Verso 16. E disse Jesus, também vós não entendeis ainda. Meu querido, não era qualquer um que entendia o mestre. Verdade, eleito, isso mesmo. Estávamos perdidos no sistema religioso. Que bom que recebemos a revelação da graça. Isso é maravilhoso, irmã Vanida. Isso aqui é um presente que só poderia vir de um Deus apaixonado conosco. Só um Deus apaixonado poderia fazer isso que ele fez conosco. Teve misericórdia. Lembra que Deus falou assim a Moisés? Terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia? Ele teve misericórdia de nós, de nós e nos trouxe a revelação do Evangelho do Cristo ressuscitado. Que maravilha! Então, olha o 16. E disse Jesus, também vós não entendeis ainda. Ainda. Né? 17. Não compreendeis que tudo que entra pela boca desce pelo ventre? Né? Lembra quando você comia o pão o pão e o suco? Para onde ia isso? Olha aqui. Desce pelo ventre e é lançado na privada. Oh, essa tradução aqui tá pesada, hein? Então, entra pelo ventre e sai pela privada. É isso. Né? Olha aqui. Mas as coisas que saem da boca, as que saem da boca, essas contaminam o homem. Porque as que saem da boca procedem do coração. Do coração. Olha o 19 aqui, ó. Porque meu amado, aqui eles falaram que isso aqui é diabo, é um demônio que a igreja criou um tal de demônio aí, né, de Satanás, mas aqui a Bíblia já diz que é outra coisa. É outra coisa. Esses homicídios que eles dizem que é um espírito que faz a pessoa se matar, aqui está dizendo que é do coração do homem que sai. Olha aqui. Do coração do homem procede maus pensamentos. Meu querido, uma pergunta para aqueles que estão assistindo, que ainda não conheceram o Evangelho da Graça. Coração pensa? Coração pensa? Não pensa, né? Então, é lógico que a Bíblia está falando da mente do homem. A mente sim pensa. Então, o que procede maus pensamentos, né? Mente do homem, coração, mente, né? Homicídios, olha aí o demônio aparecendo. Homicídios, adultério, olha a pombagira aí chegando, fornicação, olha aí, né? Para tudo isso aqui a religião criou um demônio, para tudo. Furtos, é demônio também. Falsos testemunhos. E da onde que sai tudo isso? Da mente do homem.
Não tem nada de demônio. A religião criou um ser de caudas, né? Aí como Hollywood, né, sempre coloca nos filmes, para colocar medo nas pessoas. Somente isso. E nós lemos aqui, nada daqui saiu de Satanás. Tudo daqui saiu da mente do homem. Porque é aqui, ó, que está os bons e os maus pensamentos. Agora, quem vai dominar é quem está mais forte. Temos duas naturezas, só duas. Duas naturezas. Não tem outra natureza. É duas naturezas. Carne e espírito. Qual você está fortalecendo? Está fortalecendo o teu espírito pela leitura da palavra? Amém. Você vai vencer a carne. Não está? Está só ouvindo? Porque esse é o perigo. E isso é a chave para os líderes de hoje manipular as pessoas. Não lê, só escuta. E nem tudo que escuta está em linha com a palavra. Por isso que fomos enganados tanto tempo. Falta de conhecimento. Então, e também, ó, daqui também da mente também saem as blasfêmias. As blasfêmias. Tudo da mente do homem, meu querido. Tudo daqui, ó, da cachola. E o sistema manipulador criando Satanás para tudo que é coisas. Jorge Valente, saúda a todos os membros da gloriosa igreja com a graça e paz. Amém, meu amado. Amém. Expansão do Evangelho, João. Meu querido, expansão do Evangelho de Cristo, João Rodrigues também está tremendo. Todo dia, às 2h da tarde, tem uma live aí, poderosíssima aí, através do nosso brother João. Daniel Silva Souza está chegando aqui. Mateus capítulo 15, verso 20. São essas coisas, essas que eu li, né? Não é demônio. Não é demônio, são ações da carne. Amém? Natureza humana. Tanto é que o Senhor Jesus falou assim, ó. A Deus ninguém tenta. Deus não pode ser tentado e a ninguém tenta. Todas as tentações que vêm ao homem são humanas. Humanas. Ah, fui tentado pelo Satanás. Mentira do sistema religioso. Mentira dos líderes religiosos. Ah, foi lá, estava andando na rua, passou uma mulher na rua, fui tentado pela pombagira. Toma vergonha, rapaz. Assume os seus erros. Você foi tentado pela sua própria carne. Pela sua própria carne você foi tentado. Não tem nada de demônio, viu? Vai se converter. Amém? Vai se converter. Ah, deu vontade de tomar. O Zé Pilintra me pegou na esquina, entrei no bar, enchi a cara de cachaça. Ah, é? Que demônio foi? Zé Pilintra. A Bíblia diz que é obra da carne. A Bíblia diz que é obra da carne. Não tem nada de Satanás, não. Isso aí, meus queridos, são líderes fraudulentos que pegaram essas ferramentas maquiavélicas para aprisionar as pessoas. Então, meu querido, aqui, ó, Mateus 15, 20. São essas coisas que contaminam o homem. Mas comer sem lavar as mãos não contamina o homem. O que era isso aqui? Tradição judaica. Tradição judaica. O que tem a ver tradição judaica com o povo gentílico? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Uma leitura de textos isolados. Essa era a arma do sistema religioso. Leitura de textos isolados. Versículos isolados. Essa era a arma do sistema religioso. E por não termos o cuidado, ó, por não termos o cuidado de fazer isso aqui, ó, por não termos o cuidado de conferir nas escrituras,
e nas cartas de Paulo, que é o evangelho dos gentios, o evangelho do Cristo ressuscitado, andávamos sendo conduzidos por uma cegueira que se chama religião. Falta de entendimento. Escutamos muito, ouvimos muito e prestamos atenção pouco no que o papai escreveu naquele livro da capa preta. Tiago capítulo 1, verso 26. Se alguém cuida ser religioso, olha aqui, se alguém cuida ser religioso e não refreia a sua língua, mas engana o seu coração, a sua religião é vã. É vã. 27. A religião pura e imaculada diante de nosso Deus é uma só. E eu vou ler agora. Essa religião imaculada diante de Deus e Pai. E é essa que eu vou falar agora. Visitar os órfãos e as viúvas nas suas aflições. E guardar-se isento da corrupção do mundo. De que mundo que Paulo está falando aqui? Do que mundo que Tiago está falando aqui? Meu amado, olha só, meu querido. Olha aqui qual a religião que é agradável a Deus. Não é placa A, placa B, não é instituição A, instituição B. Não é isso, meu querido, que Deus quer. Nunca foi. O que é imaculada, religião imaculada diante de Deus é essa. Visitar os órfãos e as viúvas. Eu pergunto para você, meu amado, quando foi que você viu o seu líder religioso ir visitar algum órfão e alguma viúva? Eu nunca vi. Eu nunca vi. Ouvimos muito e líamos pouco. E assim éramos facilmente manipulados. Simples assim. Ouvíamos muito, né? Porque muitos... Meu querido, eu não sei aí como está no Brasil, mas aqui nos Estados Unidos, pouca gente usa esse livro aqui. Eles confiam tanto nos seus líderes que eles deixam isso aqui em casa, senta lá na cadeira, cruza o braço e começa a falácia. E começa o engano. E começa as doutrinas de homem. E começa o seu achismo e fala, e você diz amém. Sem ter nenhum apoio bíblico, muitas das vezes, no que eles falam. Oséias capítulo 4, verso 6. Isso aqui é a resposta para todos. Para todos nós que estivemos lá um dia. Era isso aqui, é isso que mantínhamos. Era isso que mantinha também o povo preso nesses cativeiros. Oséias capítulo 4, verso 6. O meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Por que rejeitaste o conhecimento? Meu querido, tem muitas pessoas hoje dentro desse sistema religioso sofrendo porque estão rejeitando o conhecimento que é chegado. E o conhecimento, meu querido, é o evangelho do Cristo ressuscitado. Este é o conhecimento que chegou para libertar o povo. E quando nós estamos anunciando esse evangelho, eles dizem, é herege, é falso profeta, é não sei o quê. Mas eles não têm coragem nem de assistir uma live. Eles não têm coragem nem de buscar, pelo menos, falar assim, não, vou ver o que esse irmão está falando. Será que está de acordo com as escrituras mesmo? Eles não fazem isso. Sabe o que eles fazem? Vai lá para o seu líder
e fala, olha, o irmão fulano falou isso. Sabe o que o seu líder vai fazer? Ele vai dizer assim, é herege, não ouça ele. Não ouça ele, é herege. E você, acreditando mais no seu líder do que no que está escrito, mais um ano aí de prisão. Mais 2 anos aí de prisão. Mais 3 anos aí de prisão. Mais 4 anos aí de prisão. E aí você vai deixando de viver, vai deixando de reinar em vida e em perfeita vitória para ficar ouvindo achismos de homens que estão lucrando em cima da sua vida. Quanto custa essa pregação, meu querido? 0. De graça recebeste, de graça dai. Bem-vindo ao Evangelho do Cristo ressuscitado, aonde a glória aqui. A glória aqui, meu querido, não é isso aqui. A glória aqui é para Ele. A glória é para Deus. Pois a sua graça nos basta. A graça do Cristo ressuscitado é o suficiente, meu amigo. Não preciso de mais nada, 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 nada. Não preciso. A graça de Cristo me basta. Quem beber dessa água, sede jamais terá. Essa água aqui não, né? Mas quem beber dessa água aqui, nunca mais sede terá. Os líderes que se auto-intitulam, porque eles que se intitulam mestres. Eu não sei aonde que eles arrumaram esse título, né? Porque na Bíblia não fala de título, na Bíblia fala de dons. O que ficou eram dons e era para uma época. Olha aqui, os líderes que se intitulam mestres, na realidade são mestres do engano. Podemos dizer hoje mestres do engano. Usam muito o termo vamos ajudar a obra de Deus. Já escutou isso? José Simão Rosa. Irmão Orlando, estamos juntos com a mesma fé em Cristo. Amém. Glória a Deus. Amém, minha irmã. Estamos na mesma batalha. Verdade. Examinar as escrituras que é bom nem pensar. Não. Eles preferem ouvir o que o líder fala. Não importa se está falando verdade ou mentira. Meu querido, olha só. Eles 10 coisas que a Bíblia fala, para eles não vale nada se o líder fala uma. Olha aqui. Vamos ajudar a obra de Deus. Já ouviu isso? Já ouviu isso já de um líder? Lá em cima, lá na sua plataforma, que diz que é altar, aquilo ali não é altar. Para mim, aquilo não é altar. O último altar que eu conheço na Bíblia se chama Cruz do Calvário. Esse foi o último altar. O último sacrifício que o Senhor recebeu foi esse. Ele não recebe nenhum outro sacrifício mais. Isso é um insulto à graça, dizer que esses lugares aí têm altares. Que altares, rapaz? Ali são plataformas elevadas para ficarem acima dos outros, para dar um ar de superioridade. Meu amado, qual foi o último altar? Qual foi o último sacrifício que aconteceu? Foi há 2000 anos atrás, na cruz do Calvário, o Cordeiro perfeito, imaculado, sem manchas, sem pecado, quando ele estendeu seus braços na cruz do Calvário, derramou a última gota do seu sangue, teve o seu corpo todo cortado por chicotes, e no último fôlego de vida, ele disse essas palavras: Tetelestai, consumado, dívida paga, cédula riscada, toda acusação que o homem tinha não tem mais. O sacrifício foi aceito. Jesus do céu falou assim: eu aceito o sacrifício. Então, eles ainda têm a ousadia de falar: irmãos, traga aqui no altar
a sua oferta para ajudar a obra de Deus. Como se Deus precisasse do nosso dinheiro. Como se Deus precisasse desses míseros 10%. Meu amado, Deus não precisa do seu dinheiro. Deus não quer sacrifício. Deus não quer sacrifício. Olha, como se Deus precisasse de ajuda. Meu querido, Deus precisa de ajuda para fazer alguma coisa? Ele é Deus. João capítulo 6, verso 28. Perguntaram-lhe, pois, que faremos? Olha o que perguntaram para Jesus, hein? Olha o que perguntaram para Jesus. O Deus encarnado, olha o que perguntaram. Que faremos para realizar as obras de Deus? Perguntaram isso para Jesus, há 2000 anos atrás. E eles estão perguntando até hoje isso. Perguntaram para Jesus e eles gostaram dessa pergunta, estão perguntando hoje para os incautos, para aqueles que não têm o entendimento. Estão perguntando de novo e por falta de entendimento eles dizem quanto precisa. Preciso de tanto. Ah, eu preciso de 20 mil, eu preciso de 100 pessoas aqui com R$1.000. Deus está me mostrando aqui 20 pessoas que vai ofertar com tanto. Ah, Deus está me mostrando aqui que tem 20 pessoas que vai ofertar com tanto. Meu querido, isso é engano. Isso é o pior dos enganos. Comercializar a palavra do Criador. O Senhor Jesus não cobrou nenhum ciclo por uma pregação. Nunca. E eu não sei aonde que esses lobos conseguem encontrar respaldo bíblico para dizer que pode sim cobrar pela pregação. Eu não sei. Sinceramente, eu não sei aonde que eles tiraram suporte bíblico. Em Paulo não é. Nos discípulos também não. Eu não sei. Eu acho que eles buscam respaldo em Judas Iscariote, só se for, né? Olha aqui, perguntaram-lhe, pois, que faremos para realizar a obra de Deus? Aí Jesus vai, né, e dá uma cacetada na fuça deles. A obra de Deus é esta. Qual, Jesus? Que creais naquele que me enviou. Essa é a obra do papai. E aí? Quando o seu líder fala assim, ó, traz aqui o seu sacrifício para ajudar a obra de Deus. Ué, mas está escrito na Bíblia, está escrito aqui, que a obra do papai é crer. Crer naquele que ele enviou. Essa é a obra do papai. A falta de entendimento nos fazia escravos. A falta de entendimento nos fazia escravos de suas ideias absurdas. A tal frase, essa frase aqui, meu amado, essa frase aqui, olha essa frase aqui, ganhar almas para Jesus. Vamos ganhar almas para Jesus. Que na realidade não era ganhar almas para Jesus, ele falava ganhar almas para Jesus, mas a intenção da mente lobal, né? Mente de lobos, né? Porque o profeta Isaías falou dessas cambadas. O profeta Isaías já falou assim, ó, lobos que não saciam sua fome. Quando eles falam na realidade de ganhar almas para Jesus, eles não estão falando isso, não. Eles estão falando, na realidade, de ganhar trabalhadores novos para aumentar suas rendas. Essa é a obra do papai lobo. Não é do papai Deus, é do papai lobo. Ganhar mais adeptos. Quanto mais, ó, se entrar mais um, é mais 10%. Se entrar mais dois, já é 20%. Se entrar mais três, já é 30%. E aí, a festa no céu da boca do lobo, só se for. É no céu da boca do lobo que tem festa. Porque, meu querido,
Tirar uma pessoa que está livre e colocar dentro de uma gaiola, isso é ganhar alma para Jesus? Isso não é ganhar alma para Jesus. O convite até que foi legal, sabe? O slogan, né? O anúncio até que foi bacana, né? Ganhar almas para Jesus. Só que na realidade estão buscando trabalhadores novos para aumentar a empresa. Aumentar a empresa. Entenda isso. João, capítulo 6, verso 37. Irmã Vanita está dizendo aqui, ó. Já ouvi um líder religioso pedindo para o povo salvar a obra de Deus. Ah, meu amado, salvar. Salvar a obra de Deus. Deus está perdido, né? Coitadinho de Deus, né? Coitado de Deus. Precisa fazer um apelo na igreja para ajudar a obra. Oh, meu Deus do céu. Como se Deus precisasse, né, meu amado? De nós e do nosso mísero dinheiro. Imagine se Deus dependesse do nosso dinheiro. Coitada da obra, né? Ai, meu Deus. Eliomar Passo, Abra Pai. Daniel Silva Souza está dizendo: a explicação das tuas palavras, luz, dá entendimento aos simples. Amém. Éramos cegos, agora enxergamos, recebemos do Pai olhos iluminados. Glória a Deus por nossas vidas. Abba Pai. É isso aí, meu querido Daniel Silva Souza. É isso mesmo. Verdade verdadeira. Recebemos o entendimento, meu amado. Hoje, meu querido, hoje não. Hoje nós comemos mais desse reggae não, como diz nosso irmão Geraldo aí. Evangelho genuíno. É isso aí, meu querido. João 6,37. Todo que o Pai me dá virá a mim. Vou repetir. Todo o que o Pai me dá virá a mim. Está dizendo buscar ou vir? Vir. Quando Deus manda, eles vão. E o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Eu até coloquei aqui, quem é dele virá. Não precisa buscar. Amém? Eu falo isso, meu amado, porque é interessante isso, né? Você prega para a pessoa e a pessoa parece que tem os ouvidos tapados. Mas é aqui, ó. Se Deus não mandar. Agora, uma coisa eu entendo. Eu não posso deixar de anunciar o evangelho do Cristo porque alguém não aceitou. Alguém pode não aceitar aqui, mas alguém está aceitando lá. Alguém pode não aceitar lá, mas alguém está aceitando acolá. Amém? A palavra que faz cair em terra boa é o próprio Deus. Amém, meu amado? Olha aqui, Paulo já sabia, antes da sua morte, ele estava pensando assim, ó, eu já sei como vai ser depois da minha morte. Depois da minha morte vai vir esses lobos. Paulo já sabia. E muitas das vezes... Paulo já sabia, meu amado. Paulo sabia, Paulo tinha visão de águia. Paulo tinha a mente de Cristo. Falou assim, eu sei que depois da minha morte... Eles só estão esperando só eu bater as botas. Os lobos estão assim, arranjando os dentes assim. Se Paulo morrer... quando Paulo morrer... Foi isso que aconteceu. Atos dos Apóstolos, capítulo 20, verso 29. Olha aí. Eu sei que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos. Au! Lobos cruéis, que não pouparão o rebanho. 30. E que dentre vós mesmo se levantarão homens falando coisas perversas
para atrair os discípulos após si. Olha aqui, meu querido. Se não é isso que aconteceu nesse tempo todo, se não é isso, lobos cruéis que não poupam rebanho. Nós vemos aí, meus amados, as redes sociais estão aí para mostrar o engano pregado dentro desses lugares que eles intitularam igreja. É uma vergonha atrás da outra. Eu não vou nem citar aqui. O Facebook está aí para mostrar aí as sem vergonhice desses lobos aí. São lobos tiranos, cruéis. Não tem nem um pingo de amor pelo ser humano. Eles querem é a lã. Só isso. Nada mais. Quer nem saber se você está doente, se você está pobre, está rico, se você tem carro, se você não tem, se você tem trabalho, se você não tem, se você tem dinheiro para pagar suas contas ou se não tem. Eles querem é os 10% na conta. Entenda isso, meu amado. Eles querem só os 10%. Eles não querem saber de mais nada. Se está doente, manda o obreiro. Está doente? Manda o presbítero. Está doente? Manda. Vai mandando. E aonde que está? Aonde que está o pastor que quando a ovelha perdida, ele deixava as 99 e ia atrás daquela que está perdida? Quando, meu amado, que isso acontece nos dias de hoje? Só um pastor fez isso e a Bíblia relata. O bom pastor, o único pastor, ele dá sua vida pelas ovelhas. E ele fez isso literalmente. Ele deu a sua vida para que todos aqueles que nele crescem não pereçam, mas que tenham a vida eterna. E nós temos a vida eterna. Nascemos já salvos. Já nascemos batizadinhos já no Espírito, meu amado. Já nascemos perfeitos no Espírito. Estamos aqui de passagem aqui nessa terra, reinando em vida e perfeita vitória. Como você conseguiu? Agora vem a pergunta. A pergunta que muitos queriam ouvir. Como você conseguiu sair de lá? Irmão Orlando, como que você conseguiu sair de lá, irmão Orlando? Quase 25 anos. 25 anos, irmã Vanilda. 10, mais 10, 20, mais 5. 25 anos. Uma vida, irmã, preso dentro de uma gaiola. Bom por demais ter o conhecimento da verdade, ser livre, amém. Maravilha, irmã, maravilha. Olha, eu durmo tranquilo. Durmo tranquilo. Se eu não acordar, lucro. Ah, meu amado. Enquanto nós estivermos aqui nessa terra, vamos comer do bom e do melhor e vamos reinar em vida e perfeita vitória. E se um dia o Senhor, plim, plim, Orlando, por favor, comparecer aqui ao reino celestial. Abba, Pai. Amém, meus amados? Assim como Paulo disse, né? É lucro. É lucro. Amém? Mas enquanto nós estivermos aqui nesse tabernáculo, né? Enquanto nós estivermos aqui vestidos de carne, vamos sim combater esses enganos. Amém? O bom pastor, Paulinho Francisco aí, ó, Paulinho Francisco aí na área. O bom pastor conhece as ovelhas pelo nome. Amém? Amém, meu amado. Ele conhece as ovelhas pelo nome. Isso o Senhor Jesus usava essa colocação, né, de ovelhas, porque o Senhor Jesus, o Nazareno, ele veio senão para as ovelhas perdidas de Israel. Mas nós, que viemos depois da cruz, já não carregamos mais esse título de ovelha.
Nós somos filhos eleitos. Amém? Abba, Pai. Essa é uma forma carinhosa que o Senhor Jesus usava para falar com o povo de Israel, né? Ovelhas, ovelhinhas, né? Porque uma ovelha, você sabe, a ovelha ela vai para o matador, mas ela não... Quietinha ali, né? Quietinha. Então, irmão Orlando, como que você saiu lá de dentro? Na realidade, meu querido, eu não saí. Ah, você não saiu, não? Não, eu não saí. Eu fui arrebatado. Arrebatado por graça. Simplesmente, meu amado, eu fui arrebatado por graça. Por graça. 2 de Coríntios, capítulo 3, verso 14. Mas o entendimento deles ficou cego. Sabe? Entendimento aqui, ó, fechado assim, ó. A mente cauterizada por engano de um sistema fraudulento. Então, o entendimento ficou cego. Sabe o que é cego? Não vê nada. Só vê Moisés, não vê cruz, não vê Cristo, não vê redenção, não vê justificação, não vê santificação, não vê nada, só vê Moisés, só vê acusação, morte, acusação, morte, acusação, morte, acusação, morte. Então, mais o entendimento deles ficou cego. Porque até o dia de hoje, eu estou lendo, meus amados, aqui, 2 Coríntios, capítulo 3, verso 14, mas o entendimento deles ficou cego, pois até o dia de hoje, quando se faz a leitura, olha o perigo, por isso que nós ficamos muito tempo lá presos. Foi por causa disso aqui, ó. É por isso, e eles percebendo isso, e eles sabendo do poder da palavra, porque a palavra é viva. Por eles saberem dessa arma aqui, ó, eles pegaram essas armas para ele. Vamos encher a cabeça deles de Moisés. Porque enquanto eles tiverem ensinamento de Moisés, eles vão ser cegos. Cegos. Mas o entendimento deles ficou cego. Pois até o dia de hoje, quando se faz a leitura do Antigo Testamento, olha aqui, ó. Esse aqui, Antigo Testamento. Talvez alguém pergunte, irmão Orlando, Antigo Testamento é até Malaquias? Não. Tirando as cartas de Paulo, tudo é Antigo Testamento, meu amado. Tudo é Antigo Testamento. Tudo é lei. Exatamente. Tirando as cartas de Paulo, tudo é Antigo Testamento. É Escrituras. Não é Evangelho. Evangelho, Paulo recebeu no terceiro céu. E se Paulo recebeu o Evangelho no terceiro céu, então, fora as cartas de Paulo, é Escrituras. Antigo Testamento. O testamento só tem validade após a morte do testador. E em Mateus, o testador estava vivo. Marcos, o testador estava vivo. E João, Lucas, o testador estava vivo ainda. E houve a transição dos pactos, que é Atos dos Apóstolos. Aí veio o Evangelho, Romanos até Hebreus. E as cartas de Pedro, que são direcionadas aos judeus, as cartas de Tiago também, e as cartas de João também direcionadas aos judeus, não aos gentios. Okay? Contudo, Mas isso aqui, meu amado, ó, pois até o dia de hoje, quando se faz a leitura da antiga aliança, o mesmo véu permanece, que em Cristo é abolido. Olha aqui, em Cristo foi abolido a leitura do Antigo Testamento, meu amado. A leitura, os ensinamentos da antiga aliança foi por Cristo abolido. Não tem que trazer para o século XXI. Aliás, não era para ter trazido após cruz os ensinamentos de Moisés, porque na cruz acabou. Houve a divisão. Houve
houve a abertura do novo pacto. Não poderia, depois disso, ler mais Moisés. 16. Aí foi isso que aconteceu comigo. E isso aqui aconteceu comigo, aconteceu com muitos aqui que estão assistindo a live. Foi justamente isso aqui que aconteceu. Ó. Contudo, verso 16. Quando se voltar ao Senhor, o véu será removido. Foi quando nós nos voltamos. E quem nos fez voltar para Ele? Ele mesmo. Meu amado, tudo é Deus. Ele mesmo desperta isso em nós. Ele mesmo, Filipenses, se eu não me engano, Filipenses capítulo... Eu não me recordo agora. Filipenses diz assim: pois Deus tanto opera em nós o querer como efetuar. Então tudo isso que aconteceu na minha vida foi Ele que quis. Ele me posicionou. O Espírito que estava em mim, ele se posicionou. Falou, vamos sair daqui. Vamos sair daqui de dentro. Olha o 17. Ora, o Senhor é aquele Espírito. E onde o Espírito do Senhor está, aí está a liberdade. Agora eu te pergunto, meu querido, o Espírito estava na lei ou ele veio depois da lei? O Espírito veio depois da lei. Porque Jesus falou, se eu não subir, o Espírito não desce. Eles que estavam antes da cruz, eles não tinham o Espírito como morador. Eles não tinham. Eles tinham o Espírito Santo como uma ajuda ou como uma manifestação para fazer algo, que foi o que aconteceu com eles. Eles receberam o dom de línguas, o dom de falar outros idiomas, para ir anunciar o evangelho a outras nações. Como eles eram galileus, só sabiam ali o hebraico, o aramaico e tal, eles não poderiam ir a outras nações. Como iam pregar o evangelho falando no idioma deles? Teria que falar outros idiomas. Não é isso? Quando falávamos, vamos à casa do Senhor. Olha aqui, meu amado. Quando falávamos, vamos à casa do Senhor, não nos enxergávamos casa. Entenderam, meus queridos, o que eu falei? Quando nós falávamos, vamos à casa do Senhor, não era chegado a nós o entendimento de que nós éramos a casa. É por isso que nós falávamos, vamos à casa do Senhor. Ué, se eu sou a casa, eu vou à casa do Senhor, eu vou a mim mesmo. É isso que o texto diz. Quando falávamos, vamos à casa do Senhor, não nos enxergávamos casa. Só por fé podemos dizer não aos altares de pedra. Só por fé. Hebreus capítulo 3, verso 6. Esse entendimento aqui, meus queridos, é só para os adultos, né? Só para os adultos na fé. Só para aqueles que provaram do evangelho genuíno. Quem ainda não provou o evangelho genuíno e está ainda no leitinho ainda de Moisés, não vai entender o que eu vou dizer agora. Porque as coisas do Espírito se discernem espiritualmente. Amém? Por isso que eu falei, quando você fala assim, vamos à casa, e veja só que Davi, quando ele falou, vamos à casa do Senhor, nem templo havia na época, né? A expressão de Davi era essa. Vamos à casa do Senhor não quer dizer ir a um lugar. Vamos à casa do Senhor é a presença dele. Só que no tempo de Davi as coisas eram diferentes. Porque eles não eram morada ainda. Eles não eram morada. Hoje, o Senhor, depois da cruz, o Senhor inaugurou casas. Hebreus capítulo 3, verso 6.
Mas Cristo, vírgula, como filho sobre sua própria casa. Quem é a casa? A casa qual somos nós. Eu vou ler de novo. Hebreus capítulo 3, verso 6. Mas Cristo, como filho sobre sua própria casa, a qual casa somos nós, se tão somente conservarmos firmes até o fim a nossa confiança e a glória da esperança. Volto a dizer, nossa fé, ela não está em templos, montes. Essa não é a fé genuína. Essa não é a fé dom. Essa é uma fé natural que os religiosos da época tinham, que os judeus da época tinham. Eles tinham essa fé. Tinha que ter templos, tinha que ter montes, tinha que haver liturgia eclesiásticas, tinha que ter os cultos, tinha que ter cerimônia judaica, etc, 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 etc. Isso aqui eram os costumes e tradições judaicas que aquele povo da época tinha. Mas a nossa fé não leva a ser assim. A nossa fé, ela não pode ser assim. A nossa fé, ela não se baseia nessas coisas mais. Jesus falou para aquela mulher samaritana, não vai ser no monte e nem em Jerusalém, mas será em espírito e em verdade. E o adorar em espírito e em verdade só através da fé que o Cristo ressuscitado deposita a nós. E tudo vem dele. Tudo é dele. Só vem unicamente de Deus. Efésios capítulo 2, verso 7. Para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça. Olha aqui, meus queridos. Para mostrar nos séculos vindouros, séculos que viria. Paulo estava falando aos irmãos de Éfeso. Olha, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da graça. Está acontecendo em nossos dias. Meus amados, Evódio Ramos, verdade mesmo, meu nobre. Irmãos, quando ele nos chamar, nos mesmos, não querendo, temos que ir. Essa eu não entendi direito, não. Romanos a Hebreus, Eliomar Passo está dizendo aqui, ó, Romanos a Hebreus, é isso mesmo, o evangelho do Cristo ressuscitado está registrado nas cartas de Paulo de Romanos a Hebreus. Foi esse o evangelho que Paulo recebeu do Cristo ressuscitado. Efésios capítulo 2, verso 7, para mostrar no século vindouro a suprema riqueza da sua graça, pela sua bondade conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvo, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Talvez alguém possa me perguntar, meu irmão, quem é que tem esse dom? Esse dom só tem aqueles a quem Deus deu. Está escrito. Só a quem Deus deu esse dom, só a quem Deus deu esse dom. E não vem de nós. É de Deus. É tudo Deus que faz, meu amado. Ele nos deu a graça através de duas palavrinhas: fé. E isso não vem de nós. É dom de Deus também. Tudo é de Deus. O crer ou não crer, tudo é de Deus. Existe um tempo para crer. Existe um tempo para não crer também. E talvez muitos não crerão. Quantos já passaram dessa vida para outra?
sem ouvir essa pregação? Quantos não já foram à sepultura, ou ao inferno, como eles dizem, inferno? Muitos foram. Ouviram esse evangelho? Não. Foram salvos? Claro que foram salvos. Mas só não tiveram a liberdade de reinar ainda em vida. Aqui que nós estamos vivendo. Meu querido, só de você ter a mente livre desse sistema enganador, meu querido, isso já é uma grande glória. É uma grande glória. Muitos viverão isso, nós estamos vivendo só no céu. E nós estamos vivendo ainda hoje, nos nossos dias terrenos. Isso é grandiosíssimo. Mas tudo é no tempo de Deus, meu amado. Tudo é no tempo de Deus. Você vê que desde lá de Gênesis, lá, quando o povo estava cativo lá, né? Lembra lá que eles estavam cativos lá do Egito? Quanto tempo não passou, né, mano? Quanto tempo eles não ficaram lá? 400 anos. Quantos não morreram cativos? Quantos não morreram lá no Egito? Muitos morreram. Teve o tempo de sair? Teve o tempo de sair. Levantou Moisés, o líder, tirou, foi lá, tal. Todos entraram na terra prometida? Não, a promessa não era entrar? Era, mas não entraram. Não entraram. E depois, meu querido, veio mais um tempo aí de silêncio aí, que eles dizem, né, que é a capa branca, né, que está a separação do antigo para o novo. Teve um tempo aí que Deus não falou através de nenhum profeta, ficou calado também. Teve o tempo de Deus. Deus, ele tem o seu tempo. Deus, ele tem o seu tempo. E o tempo que nós estamos vivendo é hoje. Conhecimento da graça a nível altíssimo. Tudo aquilo que você não aprendeu numa mesa de teologia, tudo aquilo que o seu professor de escola dominical não te ensinou, tudo aquilo que o seu mestre não te ensinou, a graça está te revelando pelo Espírito. Amém? Graças a Deus por isso. Irmão, agora já somos filhos de Deus. Abba, Pai, glória a Deus. Verdade mesmo, meu nobre. Irmão, quando ele nos chamar... isso aqui eu já li já. Isso aqui eu já li. Graça e paz, irmã Cida. Tamo junto aí, o Axel Sampaio, brother aí, pregador também do Evangelho, maravilha. Estamos junto aí, eleitos aqui em Boa Vista. Amém. Vamos continuar proclamando aí. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Olha aqui. Além de adúlteros, porque os religiosos, eles adulteravam contra Deus. Além de adúlteros, isso se repete hoje, além de adúlteros, a religião também nos faziam adúlteros para com o atual esposo. Os tradicionalistas vivem 2 testamentos, 2 casamentos eles vivem. Ou seja, cometem crime de bigamia. Ou bigâmia, sei lá como é que fala essa palavra. Romanos capítulo 7, verso 2. Porque a mulher casada está ligada pela lei a seu marido enquanto ele viver. Enquanto ele viver. Meu querido, a lei predominou até o primeiro. Até o primeiro. A lei predominou até o primeiro. Mas se ele morrer, ela está livre da lei do marido. De sorte que, enquanto viver o marido, será chamada adúltera. Se for de outro homem, ainda o esposo vivo, né? Então não pode ter 2. Mas se ele morrer, ela está livre da lei. Hebreus capítulo 2, verso 14. Assim como nós participamos de sangue e carne, ele também participou das mesmas coisas,
para que pelo poder da sua morte pudesse aniquilar, destruir, matar. Matar. Aniquilar, destruir aquele que tinha o poder da morte, a saber, o diabo, que nós sabemos quem era o diabo, né, meus amados? Mas se ele morrer, ela está livre da lei, e assim não será adúltera, se for de outro marido. Olha aí, meu amado. Nós fomos chamados para ser de quem? Do primeiro ou do outro? Nós, os gentios, não pertencemos ao primeiro. Nós pertencemos ao segundo. E nós vamos ver aqui, ó, Romanos capítulo 7, verso 4. Assim também vós, irmãos, fostes mortos quanto à lei mediante o corpo de Cristo. Olha aí, meu amado, vou repetir de novo. Assim também vós, irmãos, fostes mortos. Meu querido, Deus está falando aqui para quem foi morto? Biologicamente falando? Deus estava falando para cadáveres aqui? Não, meu amado. A morte aqui era morte espiritual. Olha aqui. Assim também vós, irmãos, fostes mortos quanto à lei mediante o corpo de Cristo, para pertencerdes a outro. Que outro, irmão Orlando? Que outro? Aquele que ressuscitou. Aquele que ressuscitou. Quem ressuscitou? Cristo. Dentre os mortos, a fim de que demos fruto para Deus. Agora nós começamos a dar fruto. Agora que nós pertencemos ao outro, Cristo ressuscitado, porque nós pertencíamos a Moisés. Meu querido, dizer que você estava dentro de uma sinagoga, dizendo que você estava dentro de um templo religioso, porque é templo religioso, praticando todos os costumes judaicos, cartilha judaica, lei, dízimo, batismo, apresentação de criança, Páscoa, e lá, e dizer, meu querido, que você pertence a Cristo lá dentro, meu querido, é muito engano, né? É muito engano. Meu querido, como que você pode pertencer, meu querido, ao outro e tá nos costumes do marido antigo? Uma certa vez eu vi um irmão, se eu não me engano é o Cristiano França, tá falando assim, irmão, seu marido, você separou desse homem. Agora você casou com outro. Esse que você largou, passou. Agora você tem matrimônio com esse outro. Você vai cometer as mesmas coisas que cometeu com esse. Você vai querer trazer para esse marido novo? Ele não vai querer. Não vai dar certo. Não vai dar certo. Casamento novo, tudo novo. Tudo novo. Havendo mudança de lei, havendo mudança de sacerdócio, havendo mudança de sacerdócio, necessário é, meu querido, que haja mudança de lei. Não pode continuar as mesmas coisas. Houve mudança. Olha aqui. Aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que demos fruto para Deus. Hoje nós damos fruto para Deus. Na religião nós dávamos fruto para o homem. Ó o fruto. Estamos já terminando, meus queridos. Daqui 1 hora, mais ou menos, eu termino a live. Só mais uma... Romanos capítulo 7, verso 6. Mas agora fomos libertos da lei. Olha o que Paulo está falando aos romanos. Mas agora... Olha, Paulo está falando isso aqui, meu querido, há 2000 anos atrás. Ele está dizendo assim, mas agora fomos libertos da lei. E o sistema enganoso aprisionando pessoas na lei. E Paulo já falou, fomos libertos da lei. Ele está falando isso aos seus ouvintes da época. Imagine, meus queridos, quem nasceu depois dessa escrita aqui. Já nasceu totalmente liberto de lei, meu amado. Não podemos aceitar. A lei nós aceitamos só na mente, no espírito nunca aceitou lei. Essa lei não. Essa não. Havendo morrido para aquilo em que estávamos retidos, para servirmos em novidade de espírito, e não na velhice da letra.
Se referindo aqui à lei de Moisés. Essa é a letra, a lei de Moisés. Nos faziam viver como judeus. Sim ou não, meu amado? O sistema religioso nos faziam viver como judeus ou não? Claro, meu querido, só faltava o quipá na cabeça. Porque todos os costumes ele trazia para dentro das igrejas. Todos os costumes. Ana Lúcia de Jesus Santos. Melhor presente para mim entrar o ano no conhecimento da graça liberta depois de 11 anos nesse sistema de hipocrisia. Eita, irmã. É verdade, viu? É verdade. É triste, é triste, é triste, é triste, é triste. E você vê que é tempos, né, meu? Olha, são tempos que não volta mais, hein? Não volta mais. E temos que aproveitar enquanto estamos aqui nessa terra para viver e reinar em vida. Porque o tempo lá dentro foi perdido e não volta mais. Não volta mais. Então, né? Então nos fazia viver como judeus. Gálatas capítulo 2, verso 9. Olha aí, olha aí. E quando conheceram a graça que me fora dada, a graça foi dada a quem? Foi dado a Pedro, a João, Tiago, Mateus, João, Lucas. A graça foi dada a esse abençoado aqui, ó. Gálatas capítulo 2, verso 9. E quando conheceram a graça que me fora dada, Tiago, Cefas e João, que pareciam ser as colunas, deram a mim e a Barnabé as destras de comunhão, ou seja, o aperto de mão, né? Para que nós fôssemos aos gentios e eles a circuncisão. Por que eles iam à circuncisão? Porque eles não tinham a revelação que Paulo teve. O que eles tinham era o evangelho do reino, era o evangelho da circuncisão, da lei. Mas Paulo, ele tinha o evangelho da incircuncisão, o evangelho da graça. E que nós fôssemos aos gentios, e eles a circuncisão. 10. Recomendando-nos somente que nos lembrássemos dos pobres. E que também procurei fazer com diligência. Isso Paulo fazia, meu amado. Paulo fazia isso. Os líderes de hoje não querem saber disso, não. Eles só querem a boa vida, só querem, ó, bufunfa. É isso aí. Muitos não têm coragem de falar isso. Eu falo. Eu falo. A verdade tem que ser dita, meu amado. A verdade tem que ser dita. Se não quer ouvir, tem que se converter. Se converta a Cristo. E você não será mais um desses aí que vai ouvir essas mensagens. Gálatas capítulo 2, verso 11. Quando, porém, Cefas veio a Antioquia, resisti-lhe na cara. Ou seja, ó, bateu de frente com Pedro. Peraí, Pedrão, vamos conversar aqui, ó. Porque era repreensível. Repreensível. Pedro era repreensível. 14. Mas quando vi que não andavam retamente, eles não andavam retamente, conforme a verdade do evangelho, disse a Cefas, a Pedro, né? Perante todos, se tu, sendo judeu, vive como os gentios e não como os judeus, como é que obriga os gentios a viverem como os judeus? E é isso que o sistema faz com aqueles que ainda não receberam esse entendimento que nós recebemos. Vive como se fosse judeus. Por quê? Por falsos apóstolos que não entenderam o evangelho do Cristo. Eles não estavam andando retamente conforme a verdade do evangelho.
O sistema de hoje não anda retamente com a verdade do Evangelho e está falado. Gálatas capítulo 2, verso 18. Porque se torno a edificar aquilo que destruí, porque se torna a edificar aquilo que destruí, constituo-me a mim mesmo transgressor. Ou seja, ressuscitar a lei, trazer os costumes de volta. Se Paulo já saiu de lá, meus queridos, recebeu a mensagem do Evangelho da Graça, o que ele tem que trazer é Evangelho da Graça. Ele não tem que trazer nada de lei. Aqui está dizendo, porque se torna a edificar aquilo que destruí, o que ele destruiu? Então, meu amado, como que você vai edificar uma coisa que já foi destruída? Se já foi destruída, não tem nada que mexer lá. Livres das filosofias humanas. Estamos livres, saímos dos templos, estamos livres das filosofias humanas. Não tem mais. Lá dentro, se você quiser ouvir filosofia humana, não é aqui, viu, comigo. Não é com nossos amados aqui que fazem parte desse time, né? Não é os ministros aqui da graça. Você não vai ouvir filosofia aqui não, viu? Aqui você vai ouvir evangelho. Agora, se você quiser ouvir filosofia, vai lá para os templos. Lá tem demais. Lá tá cheio de filósofos. Tá cheio de filósofos com suas falas adocicadas. Aqui não, meu querido. Aqui é graça. Aqui é evangelho genuíno, sem fermento. Eliomar Passos, eu até perdi a conta do tempo que eu perdi no sistema mentiroso, uns 25 anos. Ei, rapaz, tá igual eu, hein? Misericórdia, rapaz. Ai, ai, ai. Colossenses capítulo 2, verso 8. Vamos ler? Colossenses 2, verso 8. Tendo cuidado para que ninguém vos faça presa sua. Paulo, ele estava alertando os irmãos de Colossenses, porque sabia que os lobos estavam por perto, para trazer os fermentos judaicos para dentro da igreja gentílica. Naquela época, hein? Então Paulo já alertou aqui os irmãos de Colosso. Olha, tenha cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens. Tradição dos homens, não é do Cristo ressuscitado. Isso que eles induzem aí, que eles colocam dentro dessas sinagogas, são filosofias. São tradições dos homens. Está escrito. Tradição dos homens segundo os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Colossenses capítulo 2, verso 8 eu li. Você pode conferir na sua Bíblia aí. Segundo de Coríntios 11, 13. Pois os tais são falsos apóstolos. Olha o que Paulo está falando aqui, meu querido. Quem era apóstolo da época? Leia. Quem eram os apóstolos da época? Aqui Paulo está dizendo aqui, ó. Pois os tais são falsos apóstolos. Esses que pregam essas coisas. Filosofias, achismos. São falsos apóstolos. Obreiros fraudulentos. Disfarçando-se em apóstolos de Cristo. Olha aí, meu amado. Olha o perigo. E eles estão cercando as pessoas. Mas a graça está chegando aí. Com força. Amém? E eu incentivo os amados aí a não retroceder. Amém? Para cima deles. Sem deixar respirar. É graça em cima de graça. É Paulo neles. Paulada nas costas. Não tem brincadeira. Porque eles nos roubaram tempos preciosos, meu amado.
A religião nos roubou tempos preciosos. E nós não vamos deixar que isso aconteça com nossos irmãos que estão lá também. Amém? Não é porque nós saímos do sistema religioso, eu já saí, tô de boa, tô tranquilo. Não, nós saímos e através da nossa pregação também outros sairão. E é assim que funciona, meu amado. É assim que funciona. Vamos ver aqui. Livres dos rudimentos e das sombras que nos impedem a perfeita visão do Cristo. Meu querido, quer ver alguém ficar ceguinho de Cristo? É rudimentos e das sombras. Meu amado, isso cega o homem, viu? Rudimentos e sombras. Hebreus capítulo 6, verso 1. Pelo que deixamos os rudimentos da doutrina de Cristo, deixamos os rudimentos, deixamos as coisas passadas. Prossigamos até a perfeição, daqui para adelante, daqui para frente. Não lançando de novo, para buscar lá atrás, buscar as coisas antigas. Vamos trazer para cá de novo. Vem, busca lá no passado, né? Lançando de novo os fundamentos de arrependimento de obras mortas e de fé em Deus. 2. E o ensino sobre batismo e imposição de mãos e sobre ressurreição de mortos e juízo eterno. Deixe de lado essas coisas, meus irmãos. Isso aí são rudimentos. Avançamos para a perfeição. A perfeição é Cristo. Olhe para Cristo. Cristo vai direcionar você. Cristo vai abrir o seu entendimento. Cristo vai, meu querido, te levar a um nível de perfeição no entendimento que você não pode imaginar. Colossenses capítulo 2, verso 13. E a vós, olha aqui, meu amado, essa leitura aqui é tremenda, tremenda, tremenda. Neilton. Aqui é mocotó com pimenta. Aqui é, irmã. Aqui é irmã Vanilla, mocotó com pimenta. Neilton Correia. Em Atos 15, verso 7, Pedro mentiu que tinha chamado para apregoar aos gentios. E eu li isso aqui, meu querido. Eu fiquei... Pedro é problema, viu? Pedrão é barra pesada, viu? Pedrão é tremendo. Mentirosinho. Colossenses... Sabemos que o evangelho da graça foi dado a Paulo, né? Ele foi separado no ventre, né, para ser apóstolo dos gentios. Não Pedro. Pedro era da circuncisão. Ele que quis mudar, né? Quis tomar o terreno aí de Paulo aí, mas ele já recebeu ordem do Messias, né? Não se detenha no caminho dos gentios nem dos samaritanos. Colossenses 2,13. E a vós, quando estáveis mortos nos vossos delitos e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-nos todos os delitos. Olha aqui, meu querido, perdoou ou não perdoou? Perdoou. Perdoou eles. Imagine quem nasce perfeito, meu amado. Olha aqui, eles estavam aqui falando em vida ainda, eles estavam passando, vivendo a transição de pactos. E aqui está dizendo, ó, perdoando-nos todos os delitos. 14. Riscando o escrito de dogmas que havia contra nós. Olha a dívida, meu querido, sendo paga na cruz. O qual nos era contrário, removeu do meio, escravando na cruz. Quem pode, meu querido, subir naquela cruz e tirar isso? Foi cravado na cruz. 15. E tendo despojado os principados, despojou ou vai despojar? Já despojou. Despojou os principados e potestades. Os exibiu publicamente e deles triunfou na mesma cruz. Batalha final na cruz. Olha aí.
principados e potestades, os exibiu publicamente e deles triunfou na mesma cruz. 16. Ninguém, pois, vos julgue pelo comer ou pelo beber, ou por causa de dias de festas, tradições judaicas, ou de lua nova, tradição judaica, ou de sábados. Olha aí os irmãos adventistas aí, ó. De sábados. Acabou, hein? 17. Que são sombras das coisas vindouras, mas o corpo é de Cristo. Bem explicado, né, meu irmão? Não precisa nem explicar aqui, né? Homens inimigos de Deus. Eles eram inimigos, são inimigos de Deus e nos levava a ser também inimigos de Deus. Ou seja, cego guiando cegos. Até que Deus falou, basta, foi só até aqui. 2 de Timóteo, capítulo 3, verso 2. Pois os homens serão amantes de si mesmos. Gananciosos, será que tem? Será que tem isso aí? Será que tem? Será que tem? Será que tem isso hoje? Presunçosos, será que tem? Soberbo, será que tem algum por aí? Blasfemos, desobedientes a seus pais, ingratos, ímpios. Olha aí, ímpios. Tem ímpios ainda, viu? Tá cheio de ímpios por aí, viu? Sem afeição natural, implacáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, orgulhosos, mais amigos do deleitos do que amigos de Deus. Eles são tudo isso, menos amigos de Deus. 5. Tendo aparência de piedade, mas negando-lhe o poder. Outras palavras finais, afasta-te também desses. Paulo, quando ele envia Timóteo, falou, ó, cuidado com esses homens, hein? Esses homens são um perigo. Cuidado com esses homens. E é isso que o Evangelho do Cristo diz para você também hoje. Cuidado com esses homens. Sai fora enquanto ainda você tem vida nessa matéria humana. 2 Timóteo 3,6. Porque deste número são os que se introduzem. Porque deste número são os que se introduzem pelas casas e levam cativas mulheres nécias, carregadas de pecados, levadas de várias concupiscências. 7. Sempre aprendendo, mas nunca podendo chegar ao pleno conhecimento. Eles estão aí nas suas teologias, eles estão aí nas suas escolas teológicas, mas não conseguem chegar no pleno conhecimento da verdade, porque somente no Espírito é que podemos entender as coisas espirituais. Amém? Aqui a teologia é avançada. A teologia aqui é do Cristo ressuscitado. Não tem nada de homens. Não recebemos nada de homens. Amém? Verso 8. E assim como James e Jambres resistiram a Moisés, assim também estes, de hoje também, viu? Resistem à verdade. Eles estão resistindo à verdade, meu querido. Eles não aceitam o Evangelho de Cristo. Estão rejeitando. Sendo homens corruptos de entendimento e réprobos quanto à fé. 9. Não irão, porém, avante. Olha o recado, viu? Não vai muito longe não, viu? Vocês que pregam o engano aí, vocês que estão aí aprisionando mentes aí com suas hipocrisias, com os seus achismos, com as suas filosofias baratas, com os seus costumes judaicos, rudimentos que já passaram, olha aí, não vão avante, viu? Porque a todos será manifesta a sua insensatez, como também a foi daqueles. Tá bom?
Atos dos Apóstolos 28, 27. Já estamos terminando. Mais um versículo aqui, já terminamos, meus queridos. Rapidinho terminamos aqui. Atos dos Apóstolos, capítulo 28, verso 27. Porque o coração deste povo está endurecido. Olha aí, meu irmão. Interessante, meu amado, que quem endurece o coração do homem é o próprio Deus. Lembra o que aconteceu com o faraó? Quando Moisés foi lá, ele falou assim, ó, vai lá e faça os sinais e eu vou endurecer o coração dele para que eles não deixem o povo sair. Então tudo é Deus. Tudo é Deus, meu amado. É no tempo dele. Quando Deus quiser, ele não endurece mais o coração e a pessoa aceita. Aceita a pregação. Mas enquanto a gente não sabe a vontade de Deus, cabe a nós pregar. Amém? O dia não sei quando é que a pessoa vai aceitar, mas o que eu faço aqui é o meu dever de fazer, né? Porque o coração deste povo está endurecido e com os ouvidos ouviram tardiamente e fecharam seus olhos para que não vejam com os seus olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração e se convertam, e eu os cure. 28. Sejamos, pois, notório que esta salvação de Deus é enviada aos gentios, e eles ouvirão. Os religiosos não querem ouvir o evangelho de Cristo. Os gentios ouvirão, porque assim Deus o quis. Vou ler de novo. Porque o coração deste povo está endurecido, né? Os legalistas da época, os religiosos da época. Porque o coração deste povo está endurecido e com seus ouvidos ouviram tardiamente e fecharam os seus olhos para que não vejam com os seus olhos, ouçam com seus ouvidos, entendam com o coração e se convertam, e eu os cure. Seja-vos, pois, notório que esta salvação de Deus é enviada aos gentios e eles ouvirão. E para encerrar aqui, nós que fomos limpos da cegueira espiritual, limpos pela lavagem da palavra do Evangelho de Cristo. Hoje, né, por esse lavar regenerador do Evangelho, nossos olhos podem ver. Nossos olhos podem ver claramente o Evangelho de Cristo. E eu encerro aqui com os amados, Hebreus capítulo 10, verso 9. Agora disse, eis-me aqui para fazer a tua vontade. Ponto. Ele tira o primeiro, Antigo Testamento, Lei de Moisés, para estabelecer o segundo, graça, favor imerecido. E nessa vontade dele, a vontade é de Deus, não é do homem, não é minha, não é sua, não é vontade nossa. A vontade é dele, a vontade é de Deus. E nessa vontade dele que temos sido santificados. Olha, foi vontade de Deus que nós fôssemos santificados pela oferta do corpo de Cristo, feita uma vez para sempre. Então não tem mais sacrifício, viu, meu amado? Se você busca aí uma santificação aí, não tem mais sacrifício por isso, viu? Ou você aceita pela fé, ou então, I'm sorry, né? O texto está bem explicado aqui. É nessa vontade dele que temos sido santificados pela oferta do corpo de Cristo, feita uma vez para sempre. Não tem mais. Então, pela fé, sois salvos. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Uma palavra que eu deixo aqui para os irmãos é essa. Viva a graça. Porque a graça de Deus, ela nos basta. Amém, meus amados? Fico por aqui, agradeço a todos. Em Atos 15, aqui já li.
Obrigado aí, meus amados, pelo momento que passamos aí. Amém? Por que sair dos tempos? Esse foi o título que nós desenrolamos aqui. Amém? Saímos do templo, nunca mais vamos voltar a esse templo aí. Amém? Porque nós somos o templo. Nós entendemos. Nós não precisamos ir à casa. Nós somos a casa. Amém, meus amados? Ótima noite também, meu querido Eliomar Passos. Forte abraço aí toda a família. Amém? Reinando em vida e perfeita vitória. Leli Conejeiro. Amém, amém. Graça e paz, irmã Vanilda. Aí, o irmão Elias. Graça e paz a todos. Tenham todos uma noite renovadora. Jorge Valente, melhor noite a todos. Roberta Ferreira. Graça e paz. Amém. Forte abraço. E até a próxima aí, se o Senhor nos permitir. Graça e paz. Um domingo maravilhoso para todos aí, crescendo na graça e no conhecimento. Obrigado a todos. Graça e paz.